Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Diego de Berardino. Dessa vez falando da intensa semana enxadrística, né, que aconteceu em Caiobá, Matinhos, no litoral do Paraná. Tivemos três torneios, né, o Blitz, o Rápido e o Clássico, né, o Pensado, ao longo desde do sábado, dia 17, até esse domingo, dia 25. A gente vai falar um pouquinho de cada evento e também da minha participação, né? Mas antes da gente começar, você já deixa o like para não esquecer. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E lembrando que é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer. Bom, vamos começar lá do torneio de Blitz, no sábado, dia 17. O torneio de Blitz foi realizado em nada mais nada menos do que 13 rodadas, né? Uma verdadeira maratona de Blitz. E a classificação final está aí na tela, né? O grande mestre Neuris Delgado ficou em primeiro, segundo pelo grande mestre Axel Bachmann, depois o Felipe Eudebes, Crico, Edgar Rodrigues em quinto, Quintiliano em sexto, Molina em sétimo, Leandro Perdomo em oitavo, Pierre em nono, eu peguei o 10º lugar, né? E assim por diante, a gente vê torneio muito forte, muitos titulados, né? Muitos participantes também. O torneio foi um verdadeiro sucesso. Lá no espaço do Sesc Caiobá, realmente um espaço sensacional, né? Também com opções de lazer ali dentro do hotel. Então, e além disso, né, o excelente tempo, o clima ajudou, né, dias ensolarados e tal, agradáveis, ajudaram bastante. Foi uma semana muito agradável. Mas então essa aí foi a classificação do Blitz, né? Eu fiquei ali em 10º, comecei com 2 em 2, na terceira perdi para o Mestre Fih de Rian Caetano, aí consegui emendar uma sequência de 7 vitórias seguidas, chegando à liderança, ele estava com 9 em 10, incluindo boas vitórias ali contra os grandes mestres Neuris Delgado e Iago Santiago. Mas nas 3 últimas, né, também uma sequência muito dura, eu acabei perdendo pro Axel Bachmann, pro Felipe Eudebes e pro Crico. Acabei ficando em 10º ali com 9 pontos em 13 rodadas. No mesmo dia, né, começou o evento rápido. Então, 3 rodadas no sábado, dia 17. Aí tá a classificação do rápido. E 8 rodadas no domingo, dia 18. Uma verdadeira maratona também. E teve a seguinte classificação, né? Então, o Fia ficou em primeiro. O Iago em segundo. Eu fiquei em terceiro. Consegui pegar um pódio, um grande mestre Bachmann em quarto, Molina em quinto, Neuris em sexto, Cricor em sétimo, Cubas em oitavo, Rian Caetano em nono, Guilherme Genro em 10º, e assim por diante. A gente tem aí o trecho dos 20 primeiros, né? Eu acabei... Eu comecei com 3 em 3, né, nas 3 primeiras rodadas no primeiro dia. Aí na quarta eu perdi pro cubano o Fanny Duarte Nápoles. Perdi para ele. Depois me recuperei com mais 2 vitórias. Aí perdi na 7ª pro Quint, grande mestre Renato Quintiliano, né? Aí ganhei mais 2 rodadas. Então nesse momento, após a 9ª, tinha 7 pontos em 9 possíveis. E aí empatei com o grande mestre Cricor Mkhitaryan na 10ª. E na 11ª rodada eu acabei conseguindo uma boa vitória ali contra o grande mestre Axel Bachmann, né? E fiquei em terceiro, né? Então segui um pódio ali. E com essa vitória bem importante na última rodada. E depois, é claro, veio o evento clássico, né? Começou também no mesmo dia, depois do rápido, a primeira rodada do clássico. Aí a classificação final. Então, Axel Bachmann foi o grande campeão, né, do evento clássico, que é o evento principal. Fia ficou em segundo, Neuris em terceiro. O mestre internacional da Bolívia
Ticona Rocabado ficou em quarto. Pinti em quinto. César Umetsubo em sexto. Cricor em sétimo. Eu fiquei em oitavo. Felipe Eudebs em nono. O décimo, grande mestre Alejandro Hoffman. Perdomo e assim por diante. Edgar, Álvaro, Herman. E assim por diante. Torneio bastante forte também. Muitos participantes. A minha participação, assim, eu consegui sair invicto com 4 vitórias e 5 empates, mas com muitas oscilações no jogo, né? Como a gente vai ver, mostrar alguns trechos aqui de cada um dos torneios, de algumas partidas interessantes que eu joguei, né? No pensado, acabei perdendo 5 pontos de rating, né? Mas foi um torneio bacana, bem legal ter participado. Vamos então dar uma olhadinha aqui nas partidas, nos trechos, na verdade. A gente não vai ver partidas completas, mas em trechos interessantes em cada um dos torneios. Então, vamos lá. Aqui. Primeiro, bom, essa partida do Blitz, né? Torneio de Blitz contra o grande mestre Iago Santiago. Essa partida foi na 10ª rodada. Nessa posição aqui, acabei de jogar Dama H4, né? Claro, é Blitz, tá num apuro frenético, ameaçando o bispo aqui em D4. E aqui ele cometeu um erro com Dama D3, defendendo o bispo. Se ele toma o cavalo aqui, eu poderia tomar, por exemplo, de peão. Ele toma aqui em E6. Essa posição tem esse peão passado para mim, tem esse peão passado para ele. É muito confusa, mas provavelmente está igualada aqui. Mas é claro, é um blitz. E ainda por cima um apuro de tempo, né? Era 3 minutos com 2 de acréscimo. E ele jogou Dama D3 aqui, que é um erro tático. Quem quiser pausar o vídeo para tentar achar, é um probleminha de tática interessante. Aqui, Dama por D4, ganha uma peça. O ponto é que se Dama por D4, cavalo E2 cheque, duplo a Dama e no rei. Se ele tomar o cavalo, tem o mate do corredor com torre C1. E as pretas ganham, as pretas vencem, né? Então aqui ganha uma peça, ele seguiu com Dama A6 e torre E8. E as pretas acabaram convertendo aí a peça a mais. Foi um momento interessante aí do torneio de Blitz. Vamos pegar aqui um trecho também de uma partida agora do torneio de rápidas, né? A última rodada que eu mencionei contra o grande mestre Axel Bachmann. Tinha essa posição. Essa posição aqui eu tenho as pretas contra o Axel. E acabo de jogar torre toma 2 aqui. Estou recuperando um peão. O material está igual. E aqui ele me surpreendeu com o cavalo C6, que foi um susto danado aqui. Também estava no apuro de tempo. Era 15 minutos com 5 de acréscimo. Já estava no lance aqui 24, né? Então os dois estavam um pouco apurados. Ele me surpreendeu com esse lance aqui. Eu estava esperando o cavalo C2 aqui, atacando a dama. Depois da partida a gente achava que esse era bem forte mesmo, porque ele tem ideia de entrar na 8ª fila. E se eu jogar dama A8, dama H4 com a ideia de torre D8 e ataca o bispo aqui, as pretas têm certos problemas. No entanto, depois, checando com o computador, tem o lance dama G5 aqui, que defende em D8 e impede dama H4. E a posição está mais ou menos equilibrada aqui. Teria essa salvação. Mas ele me surpreendeu aqui com o cavalo C6 com a ideia clara aqui de dama toma, torre D8 cheque, né? E também está ameaçando o cavalo E7 cheque. Se eu jogar, por exemplo, torre toma D2 intermediário, ele pode jogar um cavalo E7 cheque, tirar o rei e tomar aqui a torre de D2. Embora essa posição ainda tenha a torre A8 para dar um cheque ali em A1, mas a batalha segue. Aqui ele pode dar um respiro com H3, né? Porque se eu tomar a dama,
torre A1 cheque, ele vai ter que devolver a dama e vai perder material aqui. Mas ele pode jogar H3 aqui e a batalha continua. Mas depois, cavalo C6, né? Aqui tem um furo, né? Dama por C6, torre D8 cheque era o lance que ele contava. Agora, bispo F8. Né? Se eu tirar o rei aqui em G7, bispo F8 cheque. E ganham as brancas, né? Rei F6, dama H4 cheque com ataque decisivo. Então, bispo F8 aqui foi uma boa resposta. Agora, bispo toma F8 aqui, eu poderia jogar torre toma D8 e ele não pode recapturar por causa do problema da última fila, torre A1 cheque, e vai ter que dar dama. Mas depois de bispo F8 ele tem o lance dama H4, que ameaça, por exemplo... Agora bispo toma F8, né? O rei tem uma casinha de escape. E também ideia de torre toma C8 e entrar com a outra torre em D8 defendida pela dama em H4, né? No entanto, aqui depois de dama H4 eu consegui encontrar um bom lance, bispo D5, interceptando a coluna, né? A torre de D1 não chega mais na oitava. E o detalhe é o seguinte: se ele jogar bispo toma F8 agora, tem torre toma D8, dama toma D8 e torre A8. E agora a dama tem que sair e as pretas ganham o bispo e a partida, né? Então, esse bispo D5 foi um bom lance de defesa. Ele tentou aqui torre toma F8 cheque, torre toma F8 e E4, né? Se eu tirar o bispo, ele quer entrar aqui em D8, mas aqui eu posso, por exemplo, tirar a torre. E aqui ele abandonou, né? Tá? Se ele tomar aqui, peão toma, tem qualidade a mais e as pretas devem ganhar sem dificuldades. Então, foi um momento importante. Essa partida aqui me deu o terceiro lugar lá no torneio de rápidas. Agora vamos para alguns momentos do torneio clássico. No clássico eu comecei ganhando as duas primeiras, empatei a terceira com o Lucas Piccoli, aí ganhei a quarta do mestre FIDE Mena Barreto, né? E na quinta rodada joguei com o Quinte, né? Com o grande mestre Renato Quintiliano. E depois de uma catalã, esse é um momento importante aqui, né? Lance 11 das pretas. Aqui as brancas têm uma pequena vantagem, talvez pelo controle aqui da coluna C, se o cavalo sair. Torre C8 aqui leva a dama A4, né? Que é chato, tem problemas lá com o peão em A7, está atacando o bispo. Mas ele poderia jogar aqui cavalo H5, né? Para incomodar esse bispo forte em F4, que fica incomodando aqui e atacando o ponto C7. E, por exemplo, se eu tiro o bispo, ele pode, por exemplo, voltar aqui. O bispo foi para uma posição passiva. Bispo E5 é uma ideia, mas ele pode voltar aqui para depois tentar tomar o bispo. Que não é muito legal tomar direto, porque toma de D e esse cavalo agora não volta, né? Fica mal colocado, mas ele pode voltar diretamente, aí sim com a ideia de tomar o bispo. As brancas não tem nada de especial. No entanto, ele jogou uma imprecisão aqui que é B5. E agora A4 é uma boa resposta. O ponto é que se ele jogar o natural B4, cavalo B5, as brancas têm grande vantagem aqui, porque agora tem ideias como bispo C7, cavalo D6, dama C7. E as brancas estão invadindo aqui pela coluna C, né? Se torre C8, bispo C7 é muito forte. Dama E8, cavalo toma 7, ganhando um peão e provavelmente a partida, né? Então, é chata essa posição aqui para as pretas, né? Ele jogou então dama B6, mas eu posso levar o par de bispos e esse importante bispo de casas brancas aqui, que defensor aqui da dama das pretas, bispo F1, querendo botar o bispo em jogo com E3. E ele jogou aqui um lance muito interessante, que é dama B4, com uma ideia bastante interessante, que é jogar bispo D6 aqui e trocar esse importante bispo aqui das brancas e levar o par de bispos.
E aí eu joguei E3 e realmente subestimei essa ideia. Bispo D6, torre A4, eu me esqueci que ele pode jogar dama B8 aqui, mantendo a defesa do bispo. Ele não tem dama B6 por torre A6, né? Mas depois de dama B8, ele consegue a troca dos bispos. No entanto, aqui eu não avaliei bem. As brancas ainda mantêm uma vantagem interessante. Aqui acabei repetindo o lance, torre A6, torre A4, dama D6, torre A6 e assim por diante. Por exemplo, aqui depois de dama B4, cavalo E1 é uma boa resposta para cavalo D3. Essa torre pode vir para C6, né? Para entrar pela coluna C. Se torre FB8 atacando em B2, o cavalo chega muito bem em D3, atacando a dama e defendendo o peão. As brancas ainda têm uma pressão posicional desagradável. Mas teria que ter avaliado melhor a posição para seguir jogando aqui. Por outro lado, né, essa partida com o Quinte foi na quinta, depois empatei na sexta contra o boliviano Ticona Rocabado, depois na sétima empatei com o mestre FIDE Lucas Cardoso, e aí chegou a oitava rodada contra o grande mestre Alejandro Hoffman, né, que é argentino, mas hoje mora no Uruguai e joga pelo Uruguai. E aqui eu acabei dando sorte, né? Aqui estava num apuro intenso aqui, lance 40. Ele acabou de jogar torre C8, de olho, ameaçando mate em 1 com dama G8. E eu, apurado também, e ele também, eu cometi o blunder torre F7. Aqui tinha que defender com dama E6, né? Se trocar as damas, o final tem boas chances de empate. Aqui se torre C7, cheque, torre E7. Final deveria empatar, mas joguei torre F7 aqui e tive a sorte que ele deixou passar no apuro o bispo H6 cheque, lance contra o qual eu teria que abandonar na hora, porque rei toma H6, dama toma F7, ganha a qualidade e a partida. Ainda houve fortes emoções aqui nesse restante de partida. Ele jogou dama C2. Aí eu tinha visto que depois que joguei o bispo H6, dei uma pequena respirada, né? Mas ainda a posição é muito complicada. Joguei um H5, ele jogou A4 para aproximar esse peão da coroação aqui, né? E se cair B7, esse peão já está perto da promoção, né? E dama D5, controlou A5, ele jogou torre B8 com ideia de dama C8. Eu joguei E4, né, para abrir essa diagonal aqui. Se dama C8 tem o dama D1 cheque, rei H2 e cheque ganhando a qualidade. Ele jogou G3, um bom lance, dando outro respiro para o rei. Eu joguei H4 e G4. Agora o rei dele tem duas casas aqui para fugir, né, de eventuais ataques. Tentei dama D3 aqui, lembrando que é um super apuro. Ele jogou dama C1, torre D7. E aí ele jogou rei G2 aqui, né? O dama C1 é uma imprecisão. Ele poderia jogar, por exemplo, torre C8. E as brancas estão melhores se eu trocar as damas agora, porque esse peão de E4 agora é uma fraqueza, né? É um peão fraco. E ele tem boas chances de me pressionar. Depois de dama C1, torre D7, eu tenho a ideia de dama E2 agora com contra-jogo. Ele jogou rei G2 e eu joguei dama E2, com a ameaça de dama F3 cheque e torre D1 cheque ou bispo E5, né, se o rei for para H2. Aí ele mandou dama C5, controla a casa E5, dei cheque, rei H2, agora não tem cheque de bispo. E eu joguei torre E7, que é um erro aqui. Rei H7, saindo desse cheque aqui em F8 seria melhor. E a posição segue confusa, mas equilibrada. Depois de rei H2, torre E7, que ameaça mais ou menos bispo E5 cheque. Ele jogou bispo D4, um bom lance. Agora, eu não posso dar cheque e tomar a torre, porque ele toma a minha torre com cheque, o bispo está cravado e as brancas ganham. Então aqui eu tirei a torre com torre F7. Ele jogou torre E8, um lance pressionando o peão de E4. E aí rei H7, com a ideia de tomar
o bispo sem que ele tome com cheque e depois tomar em F2. Ele jogou o bom bispo E3. E agora ele começa a pressionar meu peão de E4 e o rei dele está relativamente seguro. Aí eu segui com o bispo G7. E agora a dama D5, que eu tenho problemas aqui por causa do meu peão fraco em E4. Mas no apuro ali, tentei o bispo H6, né? Se ele tomar, claro, seria um blunder, tá caindo em F2 e leva mate. Mas ele jogou bom G5, bispo F8 e torre toma E4. Aqui se tomar de dama, né? Tem o cheque. E se rei G1, dama toma H3. Mas torre toma tá bom aqui que ele jogou. Tem o cheque em D6, ele não pode tomar o bispo porque cai a torre. Aí ele jogou rei G1. E aqui eu consegui achar um lance que me mantém na briga, porque senão tá desabando a minha posição, tá caindo em H4, que foi bispo G3. Mas aqui ele acabou se confundindo. Se ele jogasse dama D4, defendendo o ponto F2 e... Claro, tá de olho no ponto H4, tá tudo defendido aqui. Ele ainda tinha grandes chances de ganhar a partida, mas no apuro de tempo aqui ele jogou dama A2, que permite perpétuo. Lembrando que ele não pode tomar, porque ele leva mate, claro, toma RH1, torre F1 e mate em seguida. Mas dama A2, claro, esse lance, se eu tomar a torre, ele toma minha torre com cheque, mas eu tenho cheque perpétuo, dama D1, rei G2, dama F3, e os dois têm que repetir aqui. O dama D4 mantinha a defesa da casa D1 e eu não teria esse perpétuo. Então, acabei escapando aqui da derrota nessa partida. Na última, ganhei uma partida difícil contra a WMI Katia Librelato e fiquei ali em 8º lugar. Então, foi assim, um torneio com uma organização excelente, né? E bem legal ter participado, uma verdadeira febre de xadrez, né? Com tantas partidas, blitz, rápido e pensado. E espero participar de novo na edição do ano que vem. Então é isso, né? Falando aí sobre o torneio de Caio Bar. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Lembrando que é muito importante para ajudar a gente a crescer. Então, fique ligado aí no canal e até o próximo vídeo.